O tema da salvação na palavra de Deus é um tema impressionante. Muitas pessoas acham que elas podem ser salvas através das práticas das boas obras. Mas qual é o papel das obras em relação à nossa salvação? No programa de hoje nós iremos aprender sobre como Deus nos salva. Veremos que não existe diferença entre os cristãos que foram salvos antes da morte de Cristo e os cristãos que foram salvos depois da morte de Cristo. Está começando o Bíblia Fácil. O que eu mais gostei nesse estudo de hoje foi a parte que o pastor explicou pra gente que primeiro Deus colocou Adão no mundo, né? E o Adão errou. Então, ele deu uma segunda chance com Jesus, que veio e fez tudo direitinho, né? Todos esses dias aqui eu creio que Deus vai estar conduzindo, já conduziu hoje, conduziu ontem, até o tema, esse Origem do Mal, que era algo que estava ainda engasgado aqui comigo e parte da minha família também. Eu creio que vai ser quando eles assistirem, vai ser uma bênção tremenda. Acredito que tudo o que está acontecendo é consequência do pecado. Porém, Deus, envia o Espírito Santo Consolador, que é aquele que nos consola. Então, eu acredito que é consequência. Porém, nós não estamos sozinhos, Temos a Cristo para nos auxiliar. A origem do mal, também é um crescimento para a gente, mas eu já fiz vários estudos. Claro que vem sempre a acrescentar, mas é uma coisa assim que entender isso é muito importante, que a gente vai aprender a conviver, que nós vivemos num mundo mau. Hoje, na nossa aula aqui, nos nossos temas, o que me chamou muita atenção, apesar da oração e falando sobre Deus, foi quando o pastor falou sobre a rebelião no céu, E eu questionei, fiz um questionamento, sendo Lúcifer um ser espiritual, como ele receberia o perdão, E a explicação foi muito boa e eu tirei, a dúvida acabou. Sobre a origem do mal, eu tinha bastante dúvida, principalmente quando a gente coloca que Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Mas se a gente olhar realmente com os olhos que eu vejo hoje, houve essa necessidade. Sabemos também que esse mal começou antes, lá no céu, na queda de Lúcifer. Então eu já tinha esse entendimento. Foi bom, acrescentou sim, isso está sendo gratificante. A única dúvida que eu tinha era diante de... Realmente foi da pergunta anterior, se Deus sabia de tudo, que o mundo ia estar hoje como está, por que Ele deixou isso acontecer? Mas eu já entendi que Ele é um Deus de amor e que Ele não quer que nós estejamos do lado dEle simplesmente por medo, mas sim por amor. Olá, amigos do Bíblia Fácil, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso programa para mais um tema da Palavra de Deus. No programa de hoje vamos estudar a respeito do plano da salvação. Após a desobediência de Adão e Eva e a expulsão deste casal do Jardim do Éden, Deus não abandonou o homem fora do jardim, mas Ele já havia anteriormente estabelecido um plano, caso o homem caísse, para dar ao homem uma segunda chance, para resgatar o homem do pecado. Esse é o tema que nós iremos estudar hoje. Eu convido você a tomar a sua Bíblia, a participar desse estudo e a descobrir qual é o plano de Deus para a vida de todo ser humano sobre a face da terra. Aqui, numa ilha, em Angra dos Reis, já estamos com 10 convidados especiais para o nosso quarto estudo da série. Já passamos até aqui por 3 temas e hoje vamos estudar o nosso quarto estudo, que vai ser justamente sobre o plano da salvação. Sejam bem-vindos ao nosso programa, mais uma vez. Eu espero que tenhamos um estudo muito agradável e que todas as dúvidas que surjam, que o Espírito possa nos conduzir no esclarecimento das mesmas. Nós não podemos começar o nosso programa sem antes fazer uma oração e pedindo que o professor Espírito Santo esteja conosco agora, iluminando nossa mente na compreensão daquilo que foi revelado. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai,
Obrigado pela noite de descanso que concedeu a todos nós. Obrigado pelo dia que estamos tendo e, sobretudo, pela oportunidade de agora nos assentarmos por um instante e estudarmos a Tua Palavra. Que Tu possas estar conosco, nos abençoando, nos ajudando e que nós possamos compreender a Tua vontade para a nossa vida de uma forma especial e entender um plano que foi estabelecido para o resgate da humanidade. Abençoa-nos agora, nesse momento. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, estamos prontos para iniciarmos mais um tema, o plano da salvação. E você que nos assiste em casa, se desejar receber um guia de estudo com todas as temáticas que estamos abordando aqui no Bíblia Fácil ao longo desses meses, basta entrar em contato conosco através dos canais de comunicação que vão ser colocados aqui na tela. Você faz contato, solicita a sua revista e nós, através dos correios, vamos enviar inteiramente grátis para a sua casa. Não perca a chance de ter esse material em casa, de estudar com mais carinho e dedicação e aprender esses temas tão importantes para os dias atuais. Nós vimos num estudo passado de que Satanás levou Adão e Eva ao pecado. Ele os enganou com falsas promessas. Só que, após isso haver acontecido, o plano ideal de Deus foi temporariamente frustrado. Porque Deus intencionou criar Adão e Eva e intencionou que eles vivessem no Jardim do Éden felizes para todo sempre. De que desta relação nascessem filhos e filhas, que a terra fosse povoada. E todos esses seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus, como já vimos também em nosso programa, eles fossem integrados à família celestial e desfrutassem de vida eterna. Mas, no plano original de Deus, houve uma interrupção por causa do pecado. Só que esta interrupção, esta queda, não surpreendeu a Deus, porque Deus, sendo onisciente, ele já sabia que o homem pecaria. Então, um plano havia sido estabelecido caso o homem falhasse. E eu queria convidar você, então, a entender qual seria esse plano. Abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 2. Aqui está a prova, o teste primeiro que foi dado a Adão e Eva. Você que nos acompanha em casa, abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 2, a partir do verso 15. Acompanhe conosco. Qual foi o teste que Deus submeteu a Adão e Eva? Gênesis 2, 15 e 16 diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás o quê? Livremente. O verso 17 agora. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente o quê? Todas as árvores do jardim estavam franqueadas a Adão e Eva. Um apenas não estava. Aí estava uma prova, um teste. Por que Deus colocou essa árvore? Para testá-lo, para saber se o homem, capacitado com a faculdade de escolha, o livre-arbítrio, iria obedecê-lo ou não. Por que havia a possibilidade da desobediência? Porque Deus não quer filhos autômatos. Deus não quer robôs. Deus não quer pessoas programadas para obedecer. Deus quer que nós obedeçamos de espontânea vontade. E a verdadeira razão da obediência é o amor. Deus espera que nós o obedeçamos por amor. Se o amor não nos motiva a obediência, nenhuma outra obediência será verdadeira, será legítima. Uma obediência por amor é a única resposta que Deus espera. Adão e Eva, eles falharam. Nós já vimos aqui que Eva foi enganada e Adão amou mais a Eva do que ao próprio Deus. Por causa disso, eles foram expulsos do jardim. Eles não mais poderiam voltar ao paraíso. Por que não? Porque nesse jardim havia uma outra árvore, chamada árvore da vida. E quem comesse dessa árvore tinha vida eterna, perpetuava a eternidade. E Deus não queria que o homem perpetuasse a eternidade no pecado, porque o pecado trouxe o sofrimento. Então algo precisava ser feito. E o que fez Deus para corrigir o problema do pecado? Gênesis 3, verso 15, é um texto-chave que nós vamos ler agora. E esse texto deve ser bem compreendido para você entender qual foi o plano de Deus original
para a restauração da humanidade. Você que nos acompanha em casa, Gênesis capítulo 3, verso 15, perceba que esse texto é a primeira promessa de um Messias. É por isso que os teólogos chamam Gênesis 3,15 de o proto-evangelion, ou seja, o primeiro evangelho. O que diz Gênesis 3,15? Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o quê? Calcanhar. Então, após o pecado, Deus está dizendo para Eva e para a serpente: eu vou colocar inimizade entre vocês dois. É isso que diz Gênesis 3,15. Eu porei inimizade entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua descendência, serpente, e o seu descendente, o descendente da mulher. Um dia, o descendente da mulher ferirá a cabeça da serpente, mas a serpente ferirá o calcanhar do descendente da mulher. O que significam essas palavras? Nós podemos ilustrá-las da seguinte forma: o descendente da mulher é o Filho de Deus, o Messias, o Cristo. E um dia Satanás feriria o calcanhar do descendente da mulher, de Cristo. Quando é que isso aconteceu? Isso aconteceu na cruz do Calvário. Quando Cristo morre na cruz, o calcanhar do descendente da mulher é ferido. Por que o calcanhar é ferido? Porque uma ferida no calcanhar, ela não é mortal. Por isso o Filho de Deus morreu e reviveu. Mas um dia, Gênesis 3,15 está prometendo, o descendente da mulher, que é Cristo, ele vai esmagar o que da serpente? A cabeça. E essa ferida de ter a cabeça esmagada é uma ferida mortal. Então, logo no Gênesis foi pronunciada a morte de Cristo e a destruição terminal de Satanás. Vocês entendem por que Gênesis 3,15 é o primeiro evangelho? Porque aqui Deus já apresentou a solução para o problema do pecado. Agora, para ensinar Adão e Eva e os descendentes deste primeiro casal a confiarem e a esperarem um Messias vindouro, Deus deu uma orientação. Primeiro, diz Gênesis 3,21, de que Deus fez roupas de peles de animais para Adão e Eva e os vestiu. Para se fazer uma roupa de pele de animal, algum animal teve que morrer. Então, este animal que morre é o primeiro tipo que nós temos na Bíblia do Messias. E a partir daí, toda a descendência de Adão seria convidada a toda vez que eles pecassem, pegar um animal inocente, que era um cordeiro, e oferecer em sacrifício. Então foi ensinado por Deus a Adão, e Adão ensinou aos seus descendentes: quando vocês pecarem, vocês vão trazer um animal e oferecer ao Senhor. E esse animal vai morrer pela culpa de vocês. A culpa será perdoada, e a morte que vocês mereciam é transferida para o animal. E este animal, ele aponta para o Filho de Deus, que um dia virá para morrer em nosso lugar. Então é a partir daí que se desenvolve a ideia de que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E então, por 4.000 anos, o período do Antigo Testamento, por 4.000 anos, o Messias prometido foi aguardado. E todo menino que nascia na casa, a mãe almejava que esse garoto fosse quem? O Messias. Você entende por que na cultura do Antigo Testamento a mulher não é valorizada e o homem é valorizado? Você entende por que foi uma cultura patriarcal? Porque quando nascia uma menina, não tinha a mesma alegria de um garoto, porque o Messias seria um menino. O profeta Isaías havia profetizado isso, né? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Então, todo garoto que nascia, a mãe tinha esperança de que esse fosse o Messias
que os libertasse dos seus pecados. Então aqui, logo no 3º capítulo de Gênesis, ao mesmo tempo que apresenta a queda do homem, também já apresenta o quê? O plano para o resgate do homem. Agora vem a pergunta-chave. Cristo veio, se encarnou, nasceu da Virgem Maria e ele veio à Terra com uma missão. Qual era essa missão? Vamos ler em Lucas 19, verso 10. Você que nos acompanha em casa, abra sua Bíblia. Lucas, capítulo 19, verso 10. Está na página 69 do Novo Testamento. Página 69 do Novo Testamento, Lucas 19, verso 10. E aqui nós descobrimos qual é a missão do Messias. Assim nós lemos: porque o Filho do Homem veio fazer o quê? Buscar e salvar quem? O perdido. Quem é o perdido? Quem é o pecador? Só o homem e a mulher? É o ser vivo, a humanidade, né? Todos nós somos os pecadores. Todos nós pecamos. Não tem ninguém aqui que nunca pecou. Se todos nós somos pecadores, todos nós precisamos de quê? Da salvação. E Jesus veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Jesus já veio. Ele fez tudo o que competia a ele, morrendo naquela cruz para nos salvar. Roberto? Pastor, quando fala que Jesus vai esmagar a cabeça da serpente, em que sentido isso? Vai deixar de existir o Satanás? Sim, a sua pergunta é muito boa. Quando é que vai se cumprir, ou quando se cumpriu a profecia da serpente ter a sua cabeça esmagada? Ela vai se cumprir em 2 momentos, eu acredito. Quando Cristo voltar em glória e majestade, como ele prometeu, em Apocalipse 1:7, por exemplo, né? Eis que vem com as nuvens, todo olho verá. Ou também João 14, né? Eu vou para meu Pai preparar lugar e voltarei. Então Jesus prometeu voltar. Quando ele voltar, e nós vamos estudar aqui nas próximas semanas o tema da volta de Cristo. Quando ele voltar, diz o Apocalipse capítulo 20, que ele vai aprisionar Satanás com a grande corrente. E Satanás será aprisionado por 1000 anos. Essa corrente não é literal, mas ela é simbólica. Quando Cristo voltar, Satanás vai estar inativo. Ele não poderá fazer mais nada. Por quê? Porque todos os seres humanos morrerão. Os ímpios morrerão. Todos os seres humanos salvos serão levados para o céu. Então o diabo não tem mais a quem tentar. E ele vai ficar 1000 anos nessa terra vagueando sozinho com os seus anjos. Depois de 1000 anos, Jesus voltará à terra trazendo a cidade santa. E quando ele chegar nessa terra com a cidade santa, Satanás será destruído completamente pelo fogo, bem como os seus anjos e todos os ímpios. Então, na volta de Cristo, Satanás será aprisionado e 1000 anos depois ele será destruído pelo fogo. Então se cumprirão as palavras de Gênesis 3,15. Satanás terá a cabeça esmagada, ou seja, ele vai ser completamente destruído. E nunca mais o mal se levantará. Pois não, e o povo que não tiver sido salvo, como é que ficará esse povo? Os ímpios que não se salvarem serão destruídos juntamente com Satanás. Então o castigo do pecado é a destruição eterna. A única forma de se livrar dessa sentença é aceitando a Cristo como Salvador. Quem não aceitar estará condenado ao fogo. Amém. Sim, minha amiga. Pastor, na segunda volta de Cristo, ele levará o povo, conforme já estudamos aqui, todo o povo de Deus será levado e ficará 1000 anos reinando com Cristo nos céus, né? Depois desse milênio, então Jesus voltará novamente trazendo a cidade santa, conforme o Senhor assim nos ensinou. Os ímpios que estavam mortos e Satanás, os ímpios mortos estão todos no sepulcro. Satanás e os demônios estão aprisionados numa terra sem vida. Somente eles, quer dizer, o abismo, no caso aqui, é que ele não vai ter a quem tentar, né? Então, quando Jesus voltar, trazendo a Nova Jerusalém, a terra prometida,
esses mortos, esses ímpios mortos, eles não ressuscitarão para, juntamente com Satanás, e pelejar contra esse povo, a cidade santa de Deus? Sim. Nós vamos ver esse detalhe, eu acho que daqui a 2 lições. Tudo sobre a volta de Cristo. Mas só por enquanto, queria dizer para você que eles vão ressuscitar. E esse fogo destruidor acontece depois da ressurreição dos ímpios. Os ímpios ressuscitam, Satanás os reúne, e quando eles forem atacar a cidade santa, segundo Apocalipse 20, que o fogo destrói a eles. Okay? Certo. Mas eu vou voltar com mais detalhes sobre esse tema quando nós estudarmos sobre a volta de Cristo. Que nós vamos passar em todos os detalhes de uma forma cronológica até, para facilitar o nosso aprendizado. Obrigada, okay? pastor. Amigos, até aqui tudo bem? O plano foi estabelecido, Jesus veio com a missão de buscar e salvar aquele que se havia perdido. Quando Jesus nasceu da Virgem Maria, aí estava o Messias prometido. E ele viveu nessa terra por 33 anos, até que ele fosse morto numa cruz. Agora o profeta Isaías vai descrever como seria esse sacrifício na cruz. Vamos para o Isaías, o livro do profeta Isaías, capítulo 53. Você que nos acompanha em casa, por favor, tome também sua Bíblia, Isaías capítulo 53, e olhem que belas palavras e drásticas, dramáticas palavras. O profeta Isaías descreve a missão e a morte do Messias prometido. Isaías 53, nós iremos ler versículo 5 e o versículo 6. Assim disse o profeta: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de quantos? Todos nós. Você entende que o plano da salvação é um plano de substituição? Salvação é isso. Nós merecíamos morrer porque nós somos os pecadores. E nós aprendemos já aqui que o salário do pecado é o quê? A morte. Nós merecíamos a morte. Mas por que não mais precisamos morrer? Porque alguém já morreu em nosso lugar. E o profeta Isaías, ele descreve esse momento dizendo: mas ele foi traspassado. O que significa ser traspassado? Perfurado. Teve as mãos e os pés perfurados. Ele foi traspassado pelas nossas iniquidades. Ou seja, foi por causa dos nossos pecados que o Filho de Deus foi crucificado. Diz mais o profeta: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, pelos açoites, nós fomos sarados. Diz mais: nós estávamos desgarrados como ovelhas, ou seja, a humanidade estava perdida sem esperança, mas ele fez cair sobre si a iniquidade de todos nós. Então, quando Cristo morre na cruz, o que ele está fazendo ali? Ele está assumindo o peso do pecado da humanidade. Ele está se colocando no lugar de Adão e no nosso lugar. Tudo já foi feito. Agora, para que o plano da salvação se concretize, falta apenas um detalhe. Quem sabe qual é? Qual é o detalhe que falta agora? Eu diria o seguinte: ele fez tudo o que precisava. Agora, para esse plano ser efetivo na minha vida, o que falta? Eu subir para a glória com aceitar. Eu aceitar. Só isso. O Evangelho não é simples. Tão simples que a gente se debate em não querer entender. O que eu preciso fazer para que eu seja salvo? Aceitar e cumprir. Eu preciso só aceitar. Só aceitar. Eu não preciso fazer outra coisa. Algumas pessoas acham que a salvação é pelas obras, que a gente tem que praticar isso ou aquilo para ser salvo. Alguns fazem penitências, alguns pagam promessa. Não é isso. A Bíblia só ensina uma coisa: eu preciso aceitar. Só isso. Só dizer sim. O problema nosso é que nós, desde bebês, crescemos num ambiente mercantilista, onde você tem que pagar para receber, onde você tem que cumprir condições para receber. O bebê é assim.
Se você comer a verdura, você vai poder fazer isso ou ganhar aquilo. Se você tirar a chupeta, eu vou dar isso para você. Se você se comportar assim, você vai naquela viagem. E desde pequenino nós crescemos num ambiente de troca. Aí quando a palavra de Deus diz assim, que nós só temos que aceitar, como Paulo ensinou em Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é um dom, é um presente de Deus. A gente tem dificuldade em aceitar isso. Sim, Leila? Mas, pastor, nós temos que aceitar todos os dias, não é isso? Paula. Isso. Todos os dias. Essa aceitação é uma aceitação diária. Porque a experiência religiosa que eu vivi ontem, ela não serve para hoje. Eu tenho que todo dia estar vivendo essa experiência. De fato, todas as vezes que eu peco, eu preciso ir ao Calvário novamente. A Bíblia chama isso de justificação. Alguns acham que nós somos justificados no passado e acabou. Eu sou justificado uma vez e pronto. Não existe isso. Eu preciso ir à cruz toda vez que eu peco. Toda vez que alguém peca, ele tem que correr à cruz de novo. Porque a cruz é a única esperança que nós temos. Então, é uma experiência diária, Paula. Todos os dias. Pastor, eu costumo já ouvir dizer que nós vamos ser julgados pelas nossas obras. E no caso, as pessoas que infelizmente morreram e não tiveram oportunidade de ouvir sobre a palavra de Deus, essas pessoas vão estar perdidas? De fato, o juízo será pelas obras. Nós somos salvos pela graça, mas o juízo é pelas obras. Por que o juízo pode ser pelas obras? Porque as obras, elas simplesmente evidenciam se nós havíamos aceitado a Cristo ou não. Agora, uma pessoa que não teve a chance de conhecer a Cristo, conhecer o Evangelho, ele vai ser julgado pelas obras que ele praticou dentro do conhecimento que ele tinha. Há um texto que nos ajuda muito, que é Atos capítulo 17, no versículo 30. Você pode acompanhar aí. Atos 17, verso 30. Atos 17, versículo 30, que está na página 133 do Novo Testamento. Página 103 do Novo Testamento, Atos 17, verso 30. Assim diz a palavra: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Deus não levou em conta o tempo da ignorância. Então, se você praticava algo que você não sabia ser errado, você não vai ser cobrado por isso, porque Deus seria injusto se Ele o fizesse. Então, nós vamos ser cobrados pela luz, pelo conhecimento que nós temos. Vamos ser julgados se aceitamos a Cristo ou não. E aquele que aceita a Cristo, naturalmente, ele vai viver uma vida de obediência. Tanto é que quando Cristo voltar nas nuvens do céu, segundo Mateus capítulo 25, Ele vai voltar para dar a recompensa aos salvos. E Ele dirá assim para os salvos: eu vou dar a recompensa para vocês porque vocês tiveram fome, eu tive fome, vocês me visitaram, me deram comida. Eu estive preso, vocês foram me visitar. Eu estive nu, vocês me vestiram. Aí os salvos dirão assim: Senhor, quando foi que nós fizemos isso? Veja, eles praticaram as boas obras, mas eles não tinham nem consciência delas. Por quê? Porque boa obra não é um caminho para a salvação, mas é consequência daquele que já foi salvo. Alessandra. Pastor, o senhor explicou agora há pouco, né, que a nossa aceitação tem que ser diária, a gente tem que sempre voltar à cruz. E sobre a questão da predestinação, de uma pessoa que ela já é escolhida para ser salva, como que seria? Ok, muito boa a sua pergunta. Nós iremos então para o intervalo comercial e assim que voltarmos vamos responder essa pergunta da Alessandra sobre a predestinação. Fique sintonizado com a gente, já já voltamos no segundo bloco do Bíblia Fácil. Pois bem, amigos, estamos de volta com o nosso programa Bíblia Fácil, hoje estudando sobre o plano da salvação. Se você quer ter material impresso em casa para acompanhar nossos estudos, basta solicitar o nosso guia Bíblia Fácil através do telefone 0 operadora 12 21 27 3121 ou então você acesse o nosso blog novotempo.com/Bíblia Fácil, preencha um formulário com os seus dados e endereço postal
e através dos correios a revista chegará inteiramente grátis à sua casa. Também acesse nossa página no facebook.com/Bíblia Fácil e você vai ter notícias de todo o programa, interatividade e objetivando sempre conhecer mais da Palavra de Deus. Terminamos o primeiro bloco com uma pergunta da Alessandra sobre a questão da predestinação. E as pessoas que foram predestinadas para serem salvas, como ficarão se elas não aceitarem, por exemplo, a oferta da cruz, do sacrifício? Bom, vamos ler um texto da Bíblia que vai elucidar esse assunto. Efésios, vamos para o Novo Testamento, Efésios no capítulo 1, que está na página 158. Página 158 do Novo Testamento, Efésios capítulo 1, vamos ler os versículos 4 e 5. Assim diz Paulo aos Efésios, Efésios 1, 4 e 5. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, e nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Quantos Deus predestinou para a salvação? Deus predestinou a alguns ou Deus predestinou a todos? Todos foram predestinados. Paulo está dizendo de que Deus nos predestinou para a adoção de filhos. Não existe essa história de alguém ser predestinado e outro não ser. Todos foram predestinados. Paulo está dizendo mais aqui de que nós fomos escolhidos em Cristo em que tempo? Antes da fundação de quê? Do mundo. Antes de ser o homem criado, todos já haviam sido escolhidos para a salvação. Agora, Deus predestina a todos para a salvação. Mas essa predestinação não é como alguns pensam, irresistível. Não. A predestinação não é irresistível. Eu fui predestinado para viver eternamente, mas eu posso dizer não a ela. E todo aquele que diz não, finalmente vai se perder. Pois qual seria a justiça divina se ele predestinasse 5 de vocês para a salvação e independente das ações de vocês, vocês se salvassem, e se 5 de vocês fossem predestinados para a perdição e independente das ações de vocês, vocês se perdessem? Aonde está a justiça divina nesse caso? Aonde está o livre-arbítrio? Existe um axioma em teologia que ensina que a presciência divina não é causativa. Ou seja, o fato de Deus saber que uma pessoa vai se salvar ou se perder não interfere na ação de Deus para com essa pessoa. E isso é maravilhoso. Mesmo ele sabendo que eu vou me perder, ele trabalha de todas as formas para que eu me salve. Sabe para quê? Para que ninguém que não aceite não tenha em que se apegar acusando Deus de ser injusto. Qual é a prova que eu tenho na Bíblia de que a salvação pode ser resistida? Existe um verso que você conhece certamente, em João capítulo 3, verso 16. João 3,16 é um texto muito conhecido por todos nós. Diz lá o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu quem? Para que todo o que nele crê, não pereça, mas tenha. Quem é que vai ter vida eterna? Todo aquele que crê. Quer dizer que eu posso escolher não crer, certo? Eu posso escolher não crer. E de fato não existem pessoas que escolhem não crer em Deus? De fato não existem pessoas que não querem se relacionar com Deus? Que acham que a Bíblia é uma coisa para pessoas incultas e simples? Será que eu estou falando para alguém que é assim? Que acha que a palavra de Deus não tem resposta para as suas vidas? Será que às vezes nós nos achamos mais sábios do que o próprio Deus em querer nos conduzir sem o auxílio de sua palavra? Será que nós estamos rejeitando a oferta do sacrifício do Filho de Deus, a única solução para o problema do pecado que nós enfrentamos? Cedo ou tarde, todo ser humano perceberá de que a única saída é Jesus Cristo. Agora, eu posso aprender isso num tempo de abundância. Eu não preciso aprender com o sofrimento. É verdade que muitas pessoas só voltam-se para Deus quando o sofrimento se abate. Mas não precisa ser assim comigo. Eu tenho que aproveitar o tempo de graça, o tempo que eu tenho hoje, para fazer as escolhas certas. Paula, você tinha uma pergunta? Tinha sim, pastor. Muitas pessoas hoje em dia, elas não buscam ler a palavra de Deus
ou não guardam a lei de Deus porque elas acham que estão salvos pela graça. E eu gostaria de saber pelo senhor realmente o que é ser salvo pela graça. Porque muitas pessoas, elas acham que ser salvo pela graça é simplesmente porque Jesus morreu na cruz por nós e nós não precisamos aceitar Ele diariamente. Então eu gostaria de saber o que é realmente ser aceito pela graça. Ok. Nós lemos um texto com vocês, ou melhor, eu só mencionei em Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 8. É um texto-chave, onde fala aqui de que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Diz aqui o versículo 9, Efésios 2, 9, não de obras para que ninguém se glorie. Mas o verso 10 é um verso interessante. E o verso 10 diz assim, Efésios 2, 10. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nela. Quer dizer que a prática de boas obras não é contrária à salvação pela graça, quando elas não são invertidas. Você já ouviu falar, Paula, naquele ditado popular, que nós não podemos colocar o carro na frente dos bois? Quem aqui já teve a experiência de andar num carro de boi? Alguém já andou? Nunca andaram? Ah, alguns já, né? Eu também já andei. Agora, você percebe que o carro é puxado pelos bois? E que eu não posso colocar o carro na frente dos bois, que isso não funciona? Em termos de salvação é a mesma coisa. Então funciona assim. Eu sou salvo pela graça. Que graça? A graça que foi oferecida por Cristo pelo sacrifício da cruz do Calvário. Quando eu aceito Cristo como meu Salvador pessoal, quando eu entrego a minha vida para Ele, quando eu digo sim, toda a justiça dele é imputada a mim. E eu sou salvo por causa dessa justiça. Mas uma vez que Cristo veio habitar no meu coração, eu passo a amar o próximo. Eu deixo de roubar se antes eu roubava. Eu deixo de mentir se antes eu mentia. Eu deixo de matar se antes eu matava. Eu deixo de adulterar se antes eu adulterava. Ou seja, o fato de Cristo estar em meu coração me leva à prática das boas obras. Agora, estas boas obras que eu pratico, são elas que vão dizer se eu estarei salvo? Elas que serão consideradas para a minha salvação? Não. O que será considerado é se Cristo habita em meu coração. Porque se Ele habita em meu coração, as obras é uma consequência natural. Elas simplesmente evidenciam a minha salvação. Agora, alguns dizem assim, eu fui salvo pela graça e não importa mais nada. Você mencionou até a questão da lei. Eu não preciso nem guardar a lei. Deixa eu entender. Quer dizer então que se eu fui salvo pela graça de Cristo, eu posso agora adulterar? Eu fui salvo para matar? Cristo me salvou para roubar e lesar o semelhante, o próximo? Cristo me salvou para desonrar meu pai e minha mãe? Claro que não. Então você está percebendo que essa é uma falsa ideia de que a graça elimina a lei? O que a Bíblia ensina é de que uma vez eu aceitei a Cristo, o resultado natural dessa aceitação será a obediência, a prática das boas obras. Essa prática não me salva, porque a salvação não é pelas obras. O que salva é ter Cristo no coração. Mas por que o juízo é pelas obras? Porque quando o juízo for ser feito, eles vão analisar apenas as obras. As boas obras evidenciarão se Cristo habita no meu coração e as más obras evidenciarão que Ele está ausente do coração. Então, são as provas do processo as obras, mas não é o caminho para a salvação. O caminho é o quê? É ter Cristo no coração. Isilda. Pastor, e no caso de uma pessoa que se converteu, né, ela aceitou o plano da salvação e ela se desviou do caminho, ela saiu da igreja, parou de servir a Jesus, de aceitar esse plano da salvação. O que acontece com ela? Vamos supor que ela pare de servir a Deus, ela não queira mais ir à igreja e ela venha a falecer. O que acontece com ela? Ela perde a salvação? Ela deixa de ter acesso à graça, a viver no plano de Deus? Existe um texto, eu queria que você lesse comigo ele, em Provérbios, lá no Velho Testamento, no capítulo 4. Dê uma olhadinha para esse texto e vamos entender um pouco então essa questão que a Isilda levantou. Provérbios capítulo 4, Provérbios 4, verso 18. Olha o que diz a Bíblia, na página 441 do Antigo Testamento.
Você que nos acompanha em casa, Provérbios capítulo 4, verso 18, assim diz a Bíblia: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser o quê? Verso 19, o caminho dos perversos é como o quê? Nem sabem eles em que tropeçam. Verso 20, filho meu, atenta para as minhas palavras e aos meus ensinamentos inclina o quê? Os teus ouvidos. Verso 21, não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do seu coração. O verso 18 diz, o caminho, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Não se aparte dos caminhos do Senhor. Uma pessoa que uma vez começou a trilhar o caminho do Senhor e ela se aparta desse caminho, se ela não voltar atrás, se ela não se converter, não existe salvação para ela. Porque não existe na Bíblia essa história de uma vez salvo, salvo para sempre. A palavra de Deus ensina assim, o apóstolo Paulo é quem diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia. A vereda do justo é como a luz da aurora, ela vai num crescente. E se você for para Apocalipse capítulo 2, verso 10, João escreveu assim, sê fiel até quando? A morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então, quem é que vai ser salvo? Aquele que for fiel por 20 anos? Por 30 anos? Não. Por 70 anos? Não. Aquele que for fiel até a morte. Não me venha com essa história de que uma vez eu fui salvo, estou salvo para sempre e não posso me perder. Isso é uma filosofia diabólica. Sabe por que é diabólica? Porque muitas pessoas, se baseando nessa doutrina, elas querem viver uma vida de desobediência e esperar assim serem salvas. A graça não é irresistível. Por isso, João 3,16 diz, para que todo aquele que nele crê. Por isso que Marcos 16,16 diz, quem crer e for batizado. Você pode dizer não para a graça, mas se você aceitar a graça, não é uma única vez, ela é cotidiana, porque a Bíblia diz que o caminho do justo é como a luz da aurora. Nós estamos num crescente, e é isso que Deus espera de mim e de você. Eu não posso ser o mesmo cristão de semana passada. Eu não posso ser o mesmo crente de um ano atrás. Eu tenho que estar crescendo. Eu tenho que estar aprendendo. Eu tenho que estar vivendo a religião em toda a sua intensidade. É impossível Cristo habitar no coração de alguém e essa pessoa não ser diferente, não ser honesta, não ser boa, não honrar a esposa, não cuidar bem dos filhos, não cuidar bem dos pais. É impossível. Então, o único caminho para a nossa salvação é aceitar a Cristo no coração. E essa aceitação só tem valor se ela vem como um resultado do reconhecimento pelo que Ele fez por mim. Agora, um outro texto eu queria partilhar com vocês. Veja bem, quando Cristo foi crucificado na cruz do Calvário, Ele pagou o preço do pecado. As nossas obras não podem melhorar isso. Você entende? Nós não temos como melhorar isso. Eu não tenho como aperfeiçoar o sacrifício de Cristo. Isso é impossível. Tudo o que a lei exigia já foi feito. Agora, eu preciso fazer apenas uma coisa. Eu preciso receber o que foi feito. Agora, como que eu recebo a salvação? Como que eu me aproprio da salvação? Atos, capítulo 16, verso 31. Vamos para Atos 16, 31. Novo Testamento, na página 113, 112. Novo Testamento, página 112. Atos 16, verso 31. Assim diz a palavra de Deus: responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e será salvo quem? Tu e tua casa. Só existe um meio de ser salvo. Crer em quem? No Senhor Jesus. Olhar para a cruz de Cristo e ver ali uma cruz que era minha. Aquela cruz tinha as nossas medidas. Aquela cruz tinha as nossas dimensões. Por que Jesus tombou ante ao peso da cruz? Por quê?
porque a cruz não era dele. Aquela cruz não era dele, era de outra pessoa. Ele tombou sob o peso da cruz porque não era dele. A única forma que nós temos hoje de salvação é olhar para a cruz, é correr para a cruz. Isso não acontece na minha conversão, lá quando eu tinha 13 anos, como no meu caso. Isso acontece todo dia, porque toda vez que você peca, você precisa de Cristo. Você tem que correr à cruz. O fato de você pecar não quer dizer que você está fora do céu, porque nós somos pecadores. Mas se eu sou um pecador dependente de Cristo, e toda vez que eu peco, eu corro para a cruz, é Ele que vai cobrir-me com a sua justiça. E isso vai ser assim enquanto nós formos seres humanos. Só que a graça, ela nos cobre, ela nos alcança. Agora, se eu não abro meu coração para Cristo, como que eu espero um dia ser salvo? Crê no Senhor Jesus, é o que diz a palavra. Você que nos acompanha em casa, você espera ser salvo um dia, quando Jesus voltar? Você espera um dia estar no céu com os seus familiares, as pessoas que você ama? Só existe um caminho, crê no Senhor Jesus. Por que você não abre o seu coração agora? Por que você não diz sim para Ele? Por que você não aproveita o momento tranquilo que você está vivendo para dizer sim? Talvez não é esse o seu caso. Talvez você já esteja passando pelo vale da sombra da morte. Talvez você já foi acometido por uma doença. Talvez alguém que você ama está à beira de um leito de morte. Esse momento é bom também para você dizer sim para Jesus, porque Ele pode trazer as respostas que você não tem. Ele pode trazer no seu coração a paz que você desfruta. Que desfruta aquele que diz sim para Jesus. Não adianta viver essa vida sem ter Cristo no coração. Só existe uma forma de ser salvo, é dizer sim para o homem do Calvário. Mas lentamente o tempo passa por aqui, e Ele plantou em minha mente a eternidade. Enquanto sinto essa vontade de partir, eu fico tão impaciente, mas lembro que os sinais são indiscretos. Descansar em Ti, descansar para sempre. Em desistir, lembro que você insistiu.
Deus insiste comigo e com você para que aceitemos essa graça maravilhosa? Por que ficar rejeitando os convites e apelos do Espírito Santo se Ele é o único caminho, se é a verdade, se Ele é a vida? Você espera ser feliz nessa terra sem Deus? Você nunca será. Porque quando Deus nos criou, Ele projetou um vazio do tamanho seu. O ser humano só pode ser preenchido por Ele. Há um espaço no templo da alma que só cabe o próprio Deus, para que você viva perfeito na plenitude e na potencialidade para a qual você foi criado. Por que não abrir o seu coração e dizer sim para Jesus agora? E dizer: Pai, eu aceito esse sacrifício. Eu quero ser coberto pelo sangue da cruz e quero um dia estar no céu. Se esse é o seu desejo, ore comigo agora. Pai Santo, obrigado porque nós não podíamos fazer nada para solucionar o problema do pecado. Obrigado porque nós também não merecíamos nada de Tuas mãos. Porque em Adão nós havíamos rejeitado tão grande salvação. Mas Cristo veio como o segundo Adão. Ele se deixou pregar naquela cruz para que nós tivéssemos o direito a uma nova oportunidade. Pai, nesta hora o nosso coração se abre para o Senhor, porque nós queremos reconhecer a nossa dependência de Ti. Nós queremos reconhecer que sem o Senhor a nossa vida não faz sentido. Nós queremos reconhecer que sem o Senhor nós não temos as respostas que tanto precisamos. Nós queremos reconhecer agora que sem o Senhor o vazio de nossa alma é tão grande que bate sobre nós o desespero e nós não vemos nenhuma saída. É por isso que agora, nesse exato momento, nós queremos abrir-te a porta do nosso coração e dizer: entra, Senhor, e ceia comigo. Toma conta da minha vida. Tome o meu coração. Tome o meu ser e eleva-o para uma atmosfera pura e santa, onde as ricas correntes do Teu amor possam fluir para a minha alma. Tome o meu coração e aceita-o como Teu. Eu não posso Te dar, mas aceite assim como nós estamos, para que um dia sejamos como Tu desejas. Que a Tua graça nos alcance nesta hora, que os nossos pecados sejam perdoados e que um dia tenhamos a oportunidade de Te agradecer pelo Calvário, face a face. Em nome de Teu Filho amado Jesus nós oramos. Amém.